Sabe aquela sensação de estar num beco sem saída? Quando parece que qualquer caminho que a gente escolha é o errado? Pois é, isso tem nome: dor existencial. E olha, nesses próximos minutos a gente vai mergulhar fundo nisso. A ideia aqui não é só entender essa angústia, mas quem sabe descobrir como ela pode ser o estopim para uma baita transformação na vida. Essa frase, ela captura perfeitamente essa paralisia, né? É aquele momento em que a gente se sente sem ter para onde correr. E aí a única saída parece que é olhar para dentro, é encarar de frente o que está travando tudo. Essa pressão, essa coisa de se sentir encurralado, é exatamente essa experiência que a gente vai desvendar agora. É aqui que o jogo começa a virar. Bom, vamos entrar no nosso primeiro ponto importante. E se a gente pensasse nessa dor de existir de um jeito diferente? E se ela não for só um peso, um fardo, mas sim o nosso motor, aquela força que vem de dentro e que no fundo nos empurra para frente? Pensa na dor existencial como um tipo de alarme, um alarme interno. É aquele desespero que de vez em quando bate e nos acorda para a vida, sabe? Ele meio que nos força a procurar por ferramentas que a gente nem lembrava que tinha, lá no fundo da nossa caixa de ferramentas pessoal. É como se, no meio do escuro, essa dor nos fizesse procurar uma lanterna. E aí, quando a gente acha, percebe uma força que nem sabia que existia. E é importante lembrar que a nossa existência é muito mais do que só o que a gente pode ver e tocar. Existe um lado metafísico. E é aí que entra a fé. Mas calma, não é sobre fé no sentido religioso, necessariamente. É a fé como aquela convicção profunda de que algo melhor é possível, sabe? É essa certeza que alimenta a nossa resiliência, que nos dá coragem para arregaçar as mangas e usar nossa criatividade para construir um futuro diferente. Ok, então, se a dor é esse impulso que vem de dentro, o que é que dispara isso do lado de fora? Qual é o gatilho? Bom, a fonte desse mal-estar que parece que todo mundo sente tem um nome, pelo menos no material que a gente está analisando aqui: sistema autofágico. É um nome forte, né? E a gente vai ver que é um sistema que basicamente se alimenta da nossa própria insatisfação. A gente vive mergulhado num sistema que foi construído em cima de uma ideia muito antiga, sabe? A ideia de que não tem o suficiente para todo mundo. A lógica dele é acumular e não compartilhar. E claro, isso por si só já gera uma competição maluca, uma insatisfação que não acaba nunca, porque a regra do jogo é, para um ganhar, o outro tem que perder. E as falhas desse sistema, são gritantes. Ele nos trata como se fôssemos só peças de uma máquina, sabe? Ignora completamente nossa humanidade e, pior, ele cresce com base na exclusão. É uma estrutura que, para se manter de pé, cobra um preço humano altíssimo. Chega ao ponto de justificar a ideia de passar por cima do outro só para ter lucro. É bem pesado. E aqui tem uma diferença que é crucial entender. Esse sistema antigo, ele exige crenças. Ou seja, ele precisa que a gente aceite as regras do jogo sem questionar para ele poder continuar funcionando. Já a fé, naquele sentido que a gente falou, ela é o oposto. Ela é subversiva. É aquela convicção lá de dentro de que a gente pode sim criar um jogo totalmente novo. Um jogo baseado no nosso poder de criar e não em regras que foram impostas. E tudo isso que a gente está conversando nos traz para um momento chave, um verdadeiro ponto de virada. Um momento da nossa história que não só permite, mas que exige que a gente recicle nossa forma de ver o mundo e o nosso papel em tudo isso. Essa pergunta aqui, ela é o coração da coisa toda. Pensa bem, a gente já tem tecnologia para resolver um monte de problema, como, distribuição de comida, de recursos. O problema não é mais técnico, entende? A barreira agora é de mentalidade. A grande questão é, será que nós, como sociedade, como pessoas, estamos prontos para virar essa chave? E por que essa é uma oportunidade histórica? A razão é até bem simples. A tecnologia, ela encurtou de um jeito absurdo a distância entre ter uma ideia e fazer ela acontecer. O nosso poder criativo, como um todo, nunca esteve tão forte, tão amplificado. O que a gente imagina hoje pode, de verdade, virar a realidade de amanhã, e numa velocidade que nunca vimos antes. Tá, mas como seria esse novo mundo, então? Imagina só, um mundo focado na criatividade. Um lugar onde nosso potencial como seres humanos finalmente pode florescer de verdade, sem todas aquelas amarras do sistema antigo. E o que define essa nova forma de produção? A mudança é radical. A gente sai daquela loucura de acumular coisas materiais e passa a valorizar o que não se pode tocar. Estamos falando da arte, que nos conecta uns aos outros, do conhecimento, que nos liberta, e de compartilhar nossas experiências, que é onde está a verdadeira riqueza. No fim das contas, é sobre valorizar aquilo que nos faz
humanos. Agora, pé no chão, né? Essa transição não é como apertar um botão e pronto, mudou tudo. O sistema antigo ainda está aí, ele persiste, ele resiste. Mas, e esse mais é importante, a sementinha de um novo mundo, um mundo de abundância, já está brotando na nossa consciência coletiva. A mudança pode até ser lenta, mas ela já começou. E para a gente entender para onde estamos indo, é fundamental olhar para trás. Essa chance de mudar as coisas não apareceu do nada, sabe? Ela é um legado, é quase como um presente que a gente recebeu. Um presente que foi construído com o esforço de muita gente que veio antes de nós. E essa ideia é um lembrete poderoso. O progresso não nasce do pessimismo, de jeito nenhum. Se a gente chegou nesse ponto de virada, foi graças àquelas pessoas que, lá atrás, tiveram a visão e a coragem de lutar por um futuro melhor, mesmo sabendo que talvez nem estivessem aqui para ver. Isso muda totalmente a nossa forma de ver o sofrimento, não é? Ele deixa de ser algo em vão. Cada perrengue, cada dificuldade que uma geração passou virou aprendizado para a próxima. É um processo de evolução de todo mundo junto, algo muito maior do que qualquer dor individual. É assim que a humanidade anda para frente. E essa reflexão final nos joga de volta lá para o começo. Aquela dor existencial, aquele beco sem saída, seja ele pessoal ou de todo mundo, só tem uma saída: a decisão. A angústia só vai embora de verdade quando uma escolha é feita. E aí a pergunta que fica no ar é: qual vai ser a nossa decisão?